palavras, pelos pensamentos, pelas nossas atitudes que desagradaram ao Senhor, que não foram de acordo com a Tua palavra, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, derrama sobre nós da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, mas te pedimos que o Senhor nos cubra, Senhor, com a Tua graça, que o Senhor renove os nossos corações nessa noite, que o Senhor fale conosco através dos louvores e principalmente através da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, fala àqueles que estão em casa, aqueles que ainda hão de assistir, Senhor, esse culto. Que o Espírito do Senhor seja o edificador dessa palavra, desse culto que será prestado ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Que haja cura, que haja libertação e que haja salvação para a glória do Teu nome, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Você veio louvar o Senhor nessa noite? Amém? Quero chamar a equipe de louvor. Erga um trono de louvor ao Senhor. Amém? Graça e paz, igreja. Vamos adorar o Senhor. Vamos louvar e engrandecer o seu nome. Não se importando para quem estará ao seu lado, se a igreja está vazia, se a igreja está cheia, você possa se derramar na presença do Senhor. Amém? as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor em nós.
poder do teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Isso eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
Glória a Deus. Creia, esse nome tem poder. Clame a esse nome, ele tem poder. Ele sempre vai te socorrer. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Temos alguns avisos. Vai ter a Marmitex missionária, dia 11/2. R$15 ficou o valor dela. E nós estamos precisando aí de vender. Já tem algumas vendidas, né? Então, doações também, as irmãs colocaram aí no grupo. E também se tiver alguém disponível para entrega também. Então, se tiver aí, fala com as irmãs. E a gente está fazendo essa Marmitex missionária para ajudar, né? Ajudar os ministérios e algumas necessidades que a gente tem aí. Precisamos do engajamento de todos, né? De toda a igreja aí. Você, eu não vou poder estar aqui, mas eu posso comprar uma Marmitex. Eu não gosto de feijão, nem do que está lá na Marmitex. Dá para alguém, irmão. Compra e abençoa alguém. Amém? Mas aí você está abençoando a igreja. Né? Às vezes eu não como aquilo, mas eu posso abençoar alguém. Eu conheço alguém que come, né? E come muito ainda, né? A gente conhece alguém aí. Então, também você pode estar doando algum elemento que as irmãs colocaram lá no grupo. Dia 11, de manhã, as irmãs vão estar aqui. Interessante seria que, se você vender a Marmitex, você mesmo entregar, né? Porque a gente tem dificuldade. A irmã perguntou até onde, né, a gente pode vender. Quando eu estava trabalhando, não estava trabalhando no sábado, a gente entregou para tudo quanto é lugar. Eu estava disponível, né? Mas agora eu não estou. Então, de preferência que você venda e de repente você entregue. Né? Mas se vendeu, sei lá, Soberana, vende. A gente dá um jeito de entregar. Né? O importante é a gente vender. Dá um jeito aí. E a gente vai entregar de qualquer jeito essas Marmitex aí. Amém? Também, essa semana a gente teve, desde a outra semana, a gente está fazendo reunião com os líderes de ministério. Ontem a gente finalizou com o Ministério de Evangelismo e também com a reunião da diretoria. Então a gente está tentando ver as dificuldades de cada ministério para que a gente tenha um ano aí, seguir um ano que a gente possa melhorar. Né? A ideia foi essa, né? Para que a gente fizesse essas reuniões, para a gente estar melhorando e andando juntos como igreja, né? Como ministérios. Então, a gente tem dificuldade, né? Mas a gente vai tentar cada dia melhorar. A gente criou também um dia chamado Dia das Primícias. Esse dia vai ser todo segundo domingo do mês. Então, os irmãos vão estar, depois a irmã Selma vai, quarta-feira, né, irmã? A gente vai trazer domingo que vem. Ela vai deixar comigo, ou se ela estiver aqui com ela, ela vai colocar os itens da cesta e você, domingo que vem, vai colocar lá o item que você pode doar. Né? Vai colocar lá e você vai trazer essa doação no segundo domingo de cada mês. Então vai ser o dia da primícia. Você vai fazer suas compras e você vai tirar um item para abençoar alguém. Né? Que a gente ficou aí, já faz meses que a gente não consegue fazer uma cesta sequer. Então, não sei se é porque a gente não tem, né? Ou porque a gente parou de doar, não sei porquê. Mas tem pessoas na igreja que estão necessitadas, né? Então, pense nisso, né? Tem gente precisando e a gente pode, né? É bênção abençoar, né? Se você pode abençoar, então você vai estar se comprometendo. A ideia foi essa, para que a gente feche, né? Que a gente às vezes deixa solto, e com essa ideia a gente vai estar fechando e vai ter os itens da cesta. Tomara que dê para fazer 10 cestas, né? Não só uma, né? Eu creio que a igreja tem essa condição de fazer mais de uma cesta, né? E abençoar aqueles que estão precisando. Amém, irmãos? Domingo que vem a gente vai trazer essa lista, deixar ali, você vai colocar o item que você pode doar. E se empenha aí na venda das Marmitex, né? Se empenha, conversa com as irmãs aqui. Se você puder vender, não vou vender, mas eu vou comprar, pelo menos uma, você compre aí, tá bom? Aí fala com a irmã Janaína, a irmã Avani, a irmã Leonor,
E esteja orando, né, para que Deus abençoe, né, que é uma bênção, né, quando a gente faz essas marmitex aí, abençoa muito a igreja, né, abençoa muito a igreja. Nós vamos estar orando, né, pelo Raul, pelo irmão Raul, pela irmã Vânia também, né, ela está ansiosa esperando o resultado dos exames que ela fez, né, as pernas ainda estão muito inchadas devido aos medicamentos, e que Deus abençoe, né, saia logo esse resultado e o problema dela seja resolvido, em nome de Jesus. Continuamos orando pelo Carlos, o tio da Bruna, né? A Radassa, ela fez uma biópsia do fígado, só que ela acabou ficando internada, porque ela ainda continua sentindo muitas dores na região do abdômen, e me parece, a minha irmã falou que parece que surgiu um fígado para fazer o transplante. Então, ela está internada, de repente já vai fazer o transplante, mas ela está bem magrinha e ela precisa ganhar 8 quilos. Sofrimento dessa menina, hein? 3 aninhos. Então, orem, lembre sempre da Radassa. A Bia, né, aquela jovem de 27 anos que ficou entubada, a cada dia está melhor, né, graças a Deus, está se alimentando já. E a tia dela falou que provavelmente está lento a recuperação, mas está muito bem, já não está como antes, toda inchada, né? E eles têm uma expectativa de em fevereiro ela receber alta, né? Então continue orando por ela, para que ela volte para os 2 filhinhos dela lá, em nome de Jesus. Regina Andréia, prima da irmã Dorinha, né? Já terminou o tratamento, né, irmã? Agora continua orando pela restauração completa do câncer. Pablo, meu sobrinho, lá de Recife, né? A mãe dele ligou bem transtornada, bem angustiada. Ele é um jovem que está bebendo muito, está bem complicado mesmo a situação dele. Felipe é um jovem que eu falei na quarta-feira lá do condomínio. Me deu uma melhorada, né, Alexandre? Eu vi ele lá, está mais tranquilo. Então, que Deus abençoe esse jovem aqui também. O Pietro, né, a irmã postou lá, glória a Deus, né? Está bem, né, já está prestes a receber alta, muito bom. E também pelo Carlos Eduardo, que é vizinho da irmã Dorinha, câncer na bexiga. Então vamos estar orando por essas pessoas, amém? E você também coloca seu pedido diante do Senhor, fica de pé, colocando o seu pedido diante do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, eu entrego nas tuas mãos essa lista, Senhor, porque ela não é minha, ela é do Senhor. E eu coloco ela diante do teu altar agora, peço que o Senhor derrame da tua graça sobre ela, da tua misericórdia, da tua compaixão. Meu Deus, coloca todas essas pessoas dentro do teu coração, Senhor. Te peço, Senhor, a cura, esse é o desejo do meu coração, essa é a minha oração, a oração da tua igreja aqui, que pessoas sejam curadas de câncer aqui, que pessoas sejam libertos, Senhor, libertos da bebida, das drogas, libertos, Senhor, de qualquer problema que esteja passando aqui, depressão, qualquer problema, meu Pai. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, que eles sejam visitados pelo Senhor, cada um desses aqui, Pai. E é em nome do Senhor Jesus que eu coloco eles nas tuas mãos. Também te peço por cada um que está colocando seu pedido aqui, Senhor, diante do Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor responda no tempo do Senhor, que o Senhor responda, Senhor, dando o melhor, que é o que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, é em nome do Senhor Jesus, e nós oramos e agradecemos. Amém. E amém. Quero chamar a equipe de louvor. Nós vamos tirar os nossos dízimos e oferta. Lembrando para você que a maior oferta é a sua vida no altar do Senhor. Amém? Não há outro.
Aleluia. Não há outro lugar. Só o Senhor tem a palavra da vida. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus. Porque só o Senhor mesmo, Senhor, para ter a palavra certa, Senhor Deus, aos nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Por cada família apresentada, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus. Te louvamos também, Senhor Deus, por cada oferta aqui colocada, cada dízimo, Senhor Deus. Venha dar sabedoria aos teus servos para estar assim, manuseando, Senhor Deus, e concluindo a obra, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e faz em nossas vidas, Pai amado. Continua falando aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor Deus, assim como já falou através dos louvores, Pai amado. Obrigado por tudo, Senhor. Te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. As crianças podem vir até aqui. Céu, obrigado. Obrigado pela minha vida, pela minha família. Em nome de Jesus. Amém. Papai do céu, muito obrigada por ter feito minha família, por ter feito todo mundo da igreja e que não estão na igreja. Em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém. Pai amado, continuando na Tua presença, Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por cada família aqui, Pai, representada, por cada criança, Pai, que essas crianças venham crescer no Teu caminho, Senhor Deus, aprendendo que o Senhor é o único suficiente Salvador na vida delas, Pai amado. Obrigado pelo culto aqui em cima, Pai amado, que seja direcionado ao Senhor, Pai. E o cultinho lá de baixo também, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 26. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 26. Diz assim: Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra, noite e dia. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, e em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Nós temos alguns exemplos, né, de crescer, né? Na realidade aqui é crescendo na dependência do Senhor. E um bom exemplo é o exemplo da agricultura ou do agricultor, né, que ele planta lá a semente, e ele não sabe, ele tem fé que aquele pé de milho, de feijão vai crescer, não é assim o agricultor? Mas ele é totalmente dependente do Senhor, porque como o texto diz aí, né,
A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio. Então ele trabalha e ele está ali plantando na dependência do Senhor. Também um exemplo bom de dependência de Deus é uma criança, né? As crianças, ela vive na dependência dos pais. Se os pais não alimentar, ela vai morrer, né? Ela pode se machucar, ter sérios problemas. E se eu e você quisermos crescermos na dependência de Deus, crescermos nesse ano, né? Nesse ano de 2023, como a gente vem falando aí, para que tudo se faça novo, né? Esse não é parte 4, a gente parou na parte 3, mas tem a ver com o nosso ano, né? Se nós quisermos algo novo de Deus, nós precisamos crescer na dependência de Deus, como faz o agricultor quando lança a semente, quando uma criança se coloca na presença de Deus. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós precisamos ter uma vida de oração na dependência de Deus. Se nós quisermos, né, algo novo de Deus esse ano na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Alguém sabe aí o que é que diz esse versículo aí? O irmão Valdeci, que eu sempre cito aqui, ele tinha uma meta, né, de sempre gravar alguns versículos por ano. E ele tinha mesmo na mente lá os versículos. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orem continuamente, ou orem sem cessar. Né? Então, é um versículo bem pequenininho. Então, se nós quisermos um crescimento novo na dependência de Deus esse ano, primeira coisa, nós devemos ter uma vida de oração na dependência de Deus. Orar sem cessar, né? Alguém já disse que quando nós oramos antes de acontecer alguma coisa, quando nós oramos antes, né, de nós sairmos de casa, isso é dependência de Deus. Nós estamos dependendo de Deus, colocando nas mãos de Deus aquela causa, aquele problema. Então você ora antes. Também fala que quando nós oramos depois, isso significa gratidão. Nós agradecemos a Deus. E quando nós oramos sempre, como aqui 1 Tessalonicenses, né, orar sem cessar, significa que nós estamos na comunhão com Deus. E aí nós vamos ter um crescimento durante o ano na dependência de Deus. Eu já ouvi pessoas dizer, inclusive pastor, dizendo que você não precisa orar para tudo, né? Vocês vão orar, né? Uma vez os meninos tinham se reunido e eles estavam ensaiando para uma peça, né? E falaram, vamos orar. Davi falou isso, né? Davi, vamos orar. Aí um líder lá falou assim, para que orar? Tudo a gente vai orar agora? Tudo? A gente vai ensaiar, né? E os meninos ficaram pasmos, né? Na época o Douglas era adolescente, ele chegou em casa e falou assim, o irmão falou que não precisava orar. Aí eu falei, está repreendido, né? Em nome de Jesus, né? Esse ensino dele não é dele, é um ensino de demônio. Que a palavra de Deus diz para a gente orar sem cessar. Então a gente tem que orar antes de acontecer a coisa, ou antes da gente sair de casa, ou antes da gente fazer qualquer coisa. A gente tem que orar depois, né? Agradecendo a Deus, mesmo que a gente não viu ainda. Você vai lá na entrevista, você orou antes, e você sai de lá, ora agradecendo, Senhor, obrigado, né? Não sei o que vai acontecer, mas obrigado pela oportunidade de ter vindo na entrevista. E depois você ora sem cessar o tempo todo, né? O tempo todo orando, o tempo todo colocando nas mãos de Deus, e a gente vai ver algo novo acontecer na nossa vida. E quando a gente ora sem cessar, a gente está numa comunhão, né? E não há crescimento sem comunhão. Se nós perdermos a comunhão com o Senhor, nós estamos perdidos. Eu não estou falando de uma oração simplesmente religiosa, irmão. Tinha um pastor amigo meu que ele dizia, uma vez a gente falando, né, sobre a oração, a gente falou, muitas igrejas, muitos irmãos, né? A gente descendo o pau nos irmãos. Na gente também, né? Que as orações não passam do teto. Ele falou assim, não, Ivo, não. Você está errado. Eu falei, por quê?
Ele falou, muitas orações não passam nem do coração. Não sai daqui. Porque são orações religiosas. E Deus não ouve. Né? Deus não ouve. A Bíblia fala, se eu, como marido, tratar mal a minha mulher, as minhas orações não serão ouvidas, irmão. E a gente vê tantos casos aí, né? Pessoas tratam mal a mulher, né? Muitos. E a oração, e chega na igreja, chega em lugar público, ora que, né, não passou do coração. A mesma coisa a gente, irmãos. Né? Se nós não mantermos uma comunhão com o Senhor, porque o Senhor vai nos repreender. Eu já fui repreendido muitas vezes. Né? Já fui muitas vezes repreendido na palavra. Deus já fala com a gente muitas vezes, você está em oração ali, o Senhor está te corrigindo. Então, na comunhão, né, é que há um crescimento. Se não tiver comunhão, e na comunhão é onde? É na oração. E não estou falando essa oração mecânica. Estou falando uma oração que sai do fundo do coração. Uma oração que é dita no final, Senhor, seja feita a tua vontade. Então aí a gente vai ver algo novo na gente. Né? Porque a própria palavra diz que Deus não se agrada do sacrifício, mas Ele se agrada de um coração contrito e quebrantado na sua presença. Né? Por isso que a Bíblia fala que se a gente não for como criança, a gente não vai herdar o reino do céu. Porque nós somos complicados, nós adultos. Né? A criança tudo é simples. Né? A criança simplifica tudo, até na briga. Né? Eu lembro da minha sobrinha, quando era pequena, que brigou com uma outra criança lá, né? E eu estava apaziguando ali, ó, calma, tal. E se abraça, vocês duas são amigas, tal. Só que já vinha as duas mães, né? A Rosilda e a outra mãe, já vinha soltando fumaça. E quando já vinha, as duas se abraçaram, deram as mãos e saíram de mão dada. Eu falei, olha como é criança. Por isso que Jesus falou, se a gente não for como criança, ele sai na tapa agora, que é para tudo abraçar. E na oração a gente aprende isso, né? Aprende a ser a sinceridade. Porque na oração vai saindo o mais de mim, né? O que a gente canta aqui. Vai saindo o mais de mim, né? Vai saindo, né? Eu vou diminuindo na presença do Senhor. E por isso que eu só vou crescer, ter um crescimento na dependência do Senhor. E ter um crescimento na dependência do Senhor é eu começar uma oração dependente. Né? Não oração mecânica, não fazer as coisas para o meu próprio ego. Né? Eu tenho um amigo que ele falava assim, o meu pastor ele ora no monte, e no monte as coisas acontecem. Eu falei, eu oro na perua, eu oro no trem. Aí ele ficou assim, eu falei, Deus me responde. E eu sou visitado pelo Espírito Santo. Muitas vezes fica chorando dentro do ônibus, dentro da perua, andando na rua. E eu não preciso ir para o monte para mostrar que eu sou poderoso. Eu preciso que o meu Deus, que o meu papaizinho, que o meu Abba me escute com sinceridade de coração. Aí vai ter crescimento na minha vida espiritual, vai ter crescimento na minha igreja, vai ter crescimento na minha família, se eu me colocar em oração na dependência do Senhor. Lembra da oração de Jabes, né, que está lá em 1 Crônicas 4? Ele fala assim, Senhor, né? E o texto lá fala assim, Jabes era o menor dos seus irmãos. Ele era o menor, mas ele faz uma oração que muda a vida dele, né? Ele fala, Senhor, se o Senhor me abençoar, né, me abençoa, né, me amplia as minhas terras ou as minhas fronteiras. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me livrar do mal. E fala assim, Deus mudou a sorte de Jó também, né? De Jabes, e ele foi mais bem sucedido do que os seus irmãos. Só tem 2 versículos na Bíblia que fala de Jabes. E essa oraçãozinha, né, que a gente vai dizer assim, essa oraçãozinha, né? Essa oraçãozinha de coração, com sinceridade, ela mudou a vida de Jabes, né? Já falei de um filme que eu assisti, né? Que tinha um cara que ele matou a esposa dele, ele estava no corredor da morte nos Estados Unidos, e todo dia o pastor ia lá, orava com ele, e foi evangelizando ele, e ele se converteu. Né? E nesse filme tem já contei esse filme, mas o pessoal da classe aí deve lembrar desse filme aí, que eu falei assim, dá para a gente fazer uma peça. Tinha um político, que a esposa era crente, tinha uma jovem, e o namorado dela também era da igreja, tinha nascido na igreja, e tinha esse rapaz,
que tinha matado a esposa. E eles morrem. E vem um demônio, né, e vem um anjo do Senhor para levar eles. A moça, que era fervorosa, era crente de verdade, né? E os anjos sempre mostravam no telão a vida deles, né? E a vida da moça era a vida crente, era crente a menina, né? Aí o anjo de Deus vem e leva ela. Aí o menino, que era namorado dela, já vai indo para o lado do anjo do Senhor. Quando ele vai indo, o demônio pega no braço dele. Você não, você é meu. Aí ele falou, me solta, me solta. Eu nasci num berço evangélico. Eu nasci na igreja. Né? Eu estou na igreja até hoje. Aí mostra o telão. Por isso que a gente não tem nada escondido, irmão, que não seja revelado diante do Senhor. Por isso nós devemos confessar os nossos pecados, para a gente não ser envergonhado naquele dia. Né? Tudo que a gente fala escondidinho está no DVD de Deus. Por isso que a gente tem que ser como uma criança. Né? A criança, eu lembro quando o Marquinho era pequeno, né? Vai lá no quarto, Marquinho, vou não. Vai lá no quarto, vou não. Você é um homem ou um rato? Um rato. Né? Criança é sincera, irmão. A gente não é. E mostrou lá o DVD da vida do cara. O cara na igreja era uma tranqueira. Né? O pessoal tudo orando, ele levantava, ficava dando língua. Ficava zoando, e a namorada dele lá em oração com o pessoal. E o demônio vai e leva ele. Aí o rapaz lá que era, a esposa dele era crente, ele era um político, ele falou, eu sou uma pessoa boa, eu fiz muitas obras, né? Construí estradas e tal. E minha esposa é crente, ela ora por mim. E o demônio fala, você é meu, e leva ele também. Só que aquele rapaz que assassinou a mulher e morreu no corredor da morte lá, cadeira elétrica, o demônio vem e fala, você é meu, você é meu. A palavra do Senhor lá fala que o homicida não herdará o reino de Deus. E quando ele vai pegar aquele homem lá, um anjo tira a mão do demônio e fala, isso aí não. Como não? Ele é homicida. Como não? Ele é homicida. Aí mostra o telão lá. No dia que ele foi executado, minutos antes, ele vai descendo na parede, escorregando, chorando, e ele pedindo perdão a Deus. Ele falou, Senhor, eu me arrependo de ter feito essa maldade. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Ao que o demônio falou, essa oraçãozinha? Não. Essa oraçãozinha vai levar ele para o céu? É. Porque foi feita de coração e com sinceridade. Então a gente tem que, irmãos, não é orar bonito, né? Quando a gente é novo convertido, a gente chama alguém para orar, né? A pessoa fala, ai, pastor, não sei orar bonito. Não é para orar bonito, você está falando com o papai. Você tem que falar aquilo que vem, né, na alma. Então, a oração de Jabes mudou a vida dele, a oração desse rapaz do filme lá mudou a vida dele. Ponha Deus no início, irmão, e Ele cuidará do fim. Então, comece orando, termine orando. Você, como membro dessa igreja aqui, você tem orado por essa igreja? Você tem orado pela liderança dessa igreja? Você tem orado por mim, irmão? Vocês têm orado por mim? Né? Espero, hein? Eu oro por vocês, cada um. Dói quando um membro está sofrendo, né? A gente sofre junto. Mas tem orado como, né? Ah, esse pastor não faz nada. Ah, esse pastor aí. Essa oração não passa do coração, hein? Deus sabe. Só estou perguntando, mas é Deus que sabe. Né? Tem orado pelas lideranças, por todos aí? Se não, comece a orar. Tire 5 minutinhos aí para orar, né? Colocando diante de Deus, mas em amor, não em acusação, em apontar o dedo. Isso não passa do coração, como disse o pastor amigo meu, né? Então passe a orar, né? Se nós quisermos ter um crescimento esse ano, né, na dependência de Deus, a primeira coisa passa pela ter uma oração dependente do Senhor, viver dentro da dependência. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que nós também, como agricultor, devemos trabalhar na dependência do Senhor. Não é? Porque ele coloca o grãozinho ali, ele aduba a terra, coloca o grãozinho e ele descansa. Ah, o milho daqui a 2 meses ele está grande, o feijão daqui a 1 mês ele está grande, ele sabe o tempo que vai dar, mas ele depende da chuva de Deus, ele depende do sol, né? Quem planta sabe disso.
é uma dependência total. Hoje aqui a gente quase não sabe o que é isso, né? Mas nesse contexto bíblico, eles eram totalmente o quê? Era agricultura, era pecuária, então eles dependiam totalmente de Deus. Porque se não chover, né, quem mora no interior, eu morei em Águas Belas, fiquei 1 ano e pouco lá gerenciando uma empresa lá, e a primeira coisa que o matuto, quando encontrava o outro, choveu lá? Ele só perguntava de água. E a gente de Recife, né, abria a torneira, tinha água. Mas lá no interior era água. Os caras andavam na moto, em cima de uma moto, que não tinha mais jumento, né, com aqueles galão de colocar leite, eles andavam com ele lá atrás de água. Né? Uma mulher na rua lá lavou a calçada, o pessoal como se fosse a Sabesp lá passou e viu, trancou a água daquela rua 1 mês, porque ela estava lavando a calçada. Então era uma dependência de Deus, dependência. Quando chovia era festa, fazia dança da chuva, né? Feito índio, né? Então a gente não sabe o que é isso. Você vai lá, abre sua torneira, né? Ou compra um galão de água, mas trabalhe, né, na dependência de Deus esse ano. Não trabalhe na sua força. Lógico que a gente tem que se esmerilhar, né? Como a gente falou lá da vinha, né? Colocar os esteios. Lógico que você tem que fazer curso, se preparar, correr, mas trabalhe na dependência de Deus. Né? Coloque na dependência de Deus. E trabalhar na dependência de Deus, né, nesse ano de 2023, é nós trabalharmos unidos. Fizemos as reuniões aí para isso. Né? Trabalharmos unidos. Falei para os irmãos ontem, né, que a gente vai pelo menos a cada 3 meses se reunir, né, com a diretoria e também fazer reuniões periódicas com cada líder de ministério, né, para a gente estar junto, estar se unindo. A palavra de Deus diz lá em Mateus 12, né, 25, que fala que o reino dividido não subsistirá. Não tem reino que ele subsista, ele desunido. Então, se nós não nos unirmos, estamos fadados a não existir. É o que Jesus falou. O reino dividido ele não subsiste. A igreja dividida ela não subsiste. E a gente tem vários exemplos aí. Igreja que sai se dividindo, igreja que sai só briga, ela tende a desaparecer. Se nós não aprendemos isso, nós somos fadados a um dia desaparecer. A gente tem grandes exemplos na própria Bíblia, né? Igrejas que eram igrejas grandes, igrejas bíblicas, hoje elas não existem mais. As 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso, que é na Turquia, as igrejas ali não existem mais. Desapareceram. Então, trabalhe na dependência de Deus esse ano. Se esforce para se unir. E unido, a gente vai ter vários desafios aí, né? Conversando com o irmão Evandro ontem. A gente precisa de pessoas para evangelizar. A última vez que ele saiu com dois irmãos. Graças a Deus, né? Onde 2 ou 3 estiver reunidos. Mas a gente pode ir mais, não pode, irmão? Pode ir mais gente? Uma vez por mês a gente sair para... A sua saída pode tirar uma pessoa do inferno e levar ela para a eternidade. Já pensou você chegar no céu e aquela pessoa, sei lá, morreu primeiro do que você, ela vem em teu encontro e fala, olha, lembra aquele dia que você saiu com o irmão Evanô? Você lembra de mim? Você fala, não lembro de você. Foi naquele dia lá, naquele sábado lá no Jardim Munira. Você me deu aquele folhetinho, lembra? Você falou, Jesus te ama. Você orou por mim, você perguntou se eu queria aceitar Jesus e eu aceitei. E eu estou no céu por sua causa. Meu irmão, tem presente melhor do que esse. E eu não faço isso, e às vezes eu estou em casa, né? Estou assistindo televisão, estou fazendo qualquer coisa. Né? A gente vai estar trazendo aí uma data, né? Segundo sábado de cada mês, mas primeiro, eu falei com o irmão, a gente vai fazer um treinamento. Mas primeiro precisa de você. Se você quer fazer parte do evangelismo, se você quiser fazer parte de sair uma vez no mês, você dá o nome para o irmão Evanô, que a gente vai fazer um treinamento aqui. Todos aqueles que tiver, a gente vai fazer um treinamento, falei para o irmão, de um evangelismo rápido, um evangelismo impactante, onde você vai aprender a falar para a pessoa o plano de salvação. A gente vai dar esse treinamento para os irmãos, para depois os irmãos sair, mas precisa dar o nome para o irmão.
né? Esse é unido. Né? Se eu, do Ministério do Evangelismo, preciso de ajuda, e eu não sou ajudado, que união é essa? Como que nós vamos trabalhar na dependência de Deus, crescer? Precisa de oração, o irmão falou. Não existe nada na igreja que não precise de oração. E quando é para ganhar almas, o diabo se levanta mesmo. Ele não quer que as pessoas sejam salvas. Né? Ele quer que as pessoas vão para o inferno. Então precisa de oração também. Precisa de pessoas capacitadas, porque quando a gente sai no evangelismo, a gente faz uma ficha das pessoas e depois a gente não tem ninguém para ir dar estudo. E a maioria aqui, eu creio que, se não todos, tem condições de dar um estudo para um novo convertido no Evangelho de João. As quatro leis lá que a gente dá. Então, a gente precisa dar uma acordada. Se a gente quiser ter um ano novo, né, eis que tudo se fez novo, né, se eu quiser que Deus me visite trazendo coisas novas, precisamos nos unir. Um ministério ajudar o outro, sem ninguém querer ser maior do que ninguém. Né? O braço não é maior do que a perna, cada um depende do outro, a orelha depende da boca. Né? A Bíblia fala que nós somos um corpo. Né? Se a unha encravada, quando você tem aí, não dói na sua cabeça, não? Porque a minha dói quando está doendo minha unha lá. Então, um depende do outro. Aí o que a cabeça faz o quê? Vou no médico, a bicha está doendo pra caramba, aquela unha lá. Não, a culpa é dela, vou ficar com dor de cabeça. Então, um depende do outro, irmão. Se nós não entendermos isso como igreja, nós estamos perdidos. Se nós não nos unirmos, né, eu me esguelo, falo direto isso aqui, né, para que a gente esteja junto, vamos unir, vamos parar, né, de briga, parar disso, aquilo, outro. Senão, a tendência é desaparecer. E chega uma hora que a gente cansa, irmão. Eu sou homem também. Vou fazer 12 anos nessa igreja. Tem coisas que está me deixando chateadíssimo. Então a gente para de ser criança, a gente vai crescer nunca como igreja. Vamos continuar como criança em Cristo. É quando, né? Então, vamos ver se a gente está certo nesse ano. Tudo que a gente fez de errado para trás, joga no lixo. Daqui para frente, Senhor, me ajuda, né? Tudo que eu for fazer na tua dependência, eu não vou olhar para a direita nem para a esquerda, não vou ficar ouvindo fofoca, não vou ficar ouvindo nada, vou seguir a tua palavra, vou seguir a orientação do pastor, da minha liderança, e eu quero que essa igreja cresça, senão não vai crescer, a gente ficar correndo feito cachorro atrás do rabo para a vida toda. A gente tem, né? A gente começar a crescer, senão a gente vai ficar, como eu dizia para a Natália, né? Um passo para frente e 2 para trás. Um passo para frente, a gente só vai para trás. Alguma coisa tem, né? O reino dividido não subsistirá. Aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que não ajunta, espalha. O próprio Jesus fala nesse texto aí. E a Bíblia fala o quê? Que um é o que planta, o outro é o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. No reino de Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. O meu ministério não é melhor do que o ministério lá do pastor do São João, do pastor do Murumbi. Cada um foi chamado para trabalhar num determinado lugar, mas ele não é melhor do que eu. Né? A gota do sangue de Jesus foi derramada por mim, foi derramada por ele. Né? Eu não sou melhor do que ninguém. Agora a gente juntos, trabalhando com sinceridade, o diabo é derrotado. Agora quando a gente deixa o diabo trabalhar na nossa vida, misericórdia. E é isso que ele quer. Lembra que eu falei a semana passada que ele já sabe o fim dele? Né? Ele já sabe o fim dele. E nós sabemos o nosso fim. Mas ele pode atrapalhar o nosso fim, né, se nós dermos ouvido aí. Então vamos trabalhar unidos. Né? Nada de concorrência. Né? A gente é tudo... Se um ministério ele é maior do que o outro na igreja, né? É igual a gente quando faz exercício. Né? Se você malhar só um braço, só esse braço vai ficar musculoso, né? E o outro fininho, já pensou que coisa feia? Já pensou já o bombadão, né? Só um braço e o outro fininho. Você não malha o outro braço? Não, eu só gosto do braço direito. Olha, fala isso pro Douglas lá. Malha só o direito, Douglas. Você vai andar assim, né? Eu só malho uma perna. Já viu os caras que só malham braço? E as pernas? De frango, né? O pessoal fala aquelas canetinhas de frango.
O corpo é todo, irmão. Ou a gente anda junto, ou a gente vai ficando para trás. Trabalhe na dependência. E trabalhar na dependência é ser unido e também ser obediente, né? Ser obediente ao Senhor, né? A sua palavra, o que Deus está falando. Ser obediente ao seu líder de ministério, ao seu pastor. Não seja rebelde, né? A gente falou isso aqui quarta-feira, né? Se hoje ouvirem a sua voz, não endureça seu coração, como o pessoal do tempo da rebelião. A maior exigência de Deus, que Deus faz ao homem, não é carregar a sua cruz, não é servir, não é ofertar a maior oferta, ou negar-se a si mesmo. A maior exigência que Deus faz ao homem, pasmem, é a obediência. Se você for rebelde, se você for desobediente, todo o seu serviço é em vão. Ah, pastor, mas eu tenho um ministério assim. Ah, mas eu faço... Não. A desobediência começou no céu. Satanás, né? Ele era um anjo de luz, se tornou Satanás, demônio, por causa da desobediência. A maior desobediência também aconteceu na terra. Não coma daquele fruto. O que é que eles fizeram? Comeram. Então Deus exige de nós, não é que eu carregue a minha cruz, não é que eu seja o melhor servo, não, Ele exige, seja obediente. Seja obediente à palavra, seja obediente ao seu pastor. Insubmissão é um dos maiores pecados. Por isso que eu não levanto a minha voz contra um líder. Graças a Deus eu fui muito submisso aos meus pastores. Era até, tinha até chacota de mim, né? Não sai de perto dos pastores. Aí o pastor Adilho falava, a ovelha mais perto do pastor só come comida, capim verde. Agora você está longe, está comendo capim seco. E eu lá, doido para servir. Se ele mandasse eu pegar a vassoura, eu pegava. Se ele mandasse eu puxar o banco, eu pegava. Eu queria servir aqueles meus líderes, né? Como exemplo. Então, hoje não, né? Hoje você fala uma palavra, a pessoa endurece o coração. Né? Você está dando uma palavra de exortação, uma palavra para aquela pessoa, porque você é o líder espiritual. E eu lembro quando eu cheguei aqui, né? Que acho que foi o Bira, né? Na Assembleia lá do São João, falou assim, pastor, você é mais velho que o pastor Marcos. Você vai se submeter a ele? Aí eu falei, Bira, eu só não gostei de uma coisa, você dizer que eu sou mais velho que o pastor Marcos. Aí eu falei assim, uma das coisas que eu aprendi na minha vida cristã foi ser submisso à minha liderança. Ele poderia ser, até citei o pastor Cláudio na época, né? Aí o pastor Marcos até zoou, o Cláudio é magrinho assim, mas ele é velho pra caramba. Eu falei, se fosse o pastor Cláudio, ou um pastor mais jovem aqui, eu seria submisso à autoridade espiritual que Deus colocou sobre a minha vida. Eu jamais vou me rebelar contra ele. Pode ser um jovem, que eu estou ali naquela igreja, ele é o pastor daquela igreja, eu sou submisso à autoridade espiritual. Deus colocou ele como autoridade espiritual, e eu tenho que ser submisso a ele. Lógico, tem muito cara aí, muitos que se dizem pastor, que o cara não é pastor. Não é, irmão, não é. Não que a gente batista seja melhor, mas tem muita gente aí que é servo do diabo. E eles estão mostrando na igreja, pelos frutos conhecereis. O cara é complicado, o cara é enrolado, o cara trai mulher, está no 5º casamento e é pastor. Kleber Lucas é um deles, já está no 5º ou no 7º casamento. E é um monte de besta atrás dele. Né? Então tem um monte aí, a gente vê na internet, cada igreja pior do que a outra, e um monte de gente bobão atrás deles lá. Olha para o seu líder, vê se é uma pessoa séria, vê se é uma pessoa que é pautada na palavra de Deus. Eu não estou falando de mim, tem muitos pastores sérios. Né? Tem muitos pastores sérios em outras igrejas. Né? Nós batistas prezamos um pouco mais, mas tem também gente ruim dentro da nossa igreja. Mas olhe para a pessoa e fala, esse rapaz é de Deus. Estava conversando essa semana sobre isso. Eu falei, a gente tem um padrão para ser pastor na igreja batista. Eu falei, mas como que é aí? A pessoa lá da tal igreja, ungiram ele pastor e foi, não, lá a gente passa 4 anos na faculdade. Aí eu falei, cara, eu chegava em casa, eu trabalhava 12h36,
Saía lá da Paulista, chegava 7 horas da noite lá, descia na Barra Funda, subia na caminhada até lá em cima, perto da PUC, lá na Teológica. Ficava até 10h30 lá, com sono muitas vezes, ia lá para trás, ia no banheiro, lavava o rosto, comia muitas vezes no banheiro, bolacha lá que estava com fome. Saía de lá 10h30 da noite, pegava o trem, né? Descia lá para Barra Funda, o trem até a Luz, da Luz pegava outro trem até o Brás, do Brás pegava um trem para Guaianazes, chegava em Guaianazes meia-noite e pouco, chegava 1h da manhã em casa para trabalhar no outro dia às 5h da manhã. Ele falou, eita, era o chamado de Deus para a minha vida. Cansado, querendo desistir no segundo ano, os pastores diziam, se passou do segundo ano, você vai embora. Eu falei, não chega esse segundo ano, não. E 4 anos, depois um concílio, falando para esse irmãozinho lá. Ele falou, caramba, para ser pastor na Igreja Batista assim, eu falei, concílio. Vários pastores vão te examinar, em cada área, eclesiologia, ética. Faz pergunta para sua esposa, né? O Alexandre estava no meu concílio? Estava. Então, é uma sabatinada, ó, come. Depois os pastores se reúnem para dizer se você foi aprovado ou não. Depois aí tem o culto de consagração. Aí eu falei, e aí, quer ser pastor na Igreja Batista? Ele falou, não aguento não. Só a faculdade eu já estou cansado, 4 anos que você falou aí. É pau. Mesmo assim, a gente vai aprender aonde? No ministério, né? A gente não é perfeito, irmão. Tem gente que fala, o pastor tem precisa de sabedoria, o pastor precisa... minha sabedoria vem de Deus. Lógico que a gente tem que ter a parte teológica. A gente aprende, a gente é falho, a gente erra. Mas quem é você para acusar o pastor? Dizer que ele é... irmão, sai daí. Sai daí. Não mexe aí. Né? Eu, pelo menos, tenho esse temor em relação aos meus líderes que eu tive. Né? Não critico, não... É ele Deus, né? Ele erra, né? E tem pastores que, se você for falar alguma coisa, ele desce a lei em você mesmo. Eu ainda ouço, né? Eu ainda ouço. Mas não é nada para minha glória, né? É para a glória de Deus, né? É para a glória de Deus. A gente tem que estudar mesmo, tem que se esmerilhar mesmo, tem que buscar mais conhecimento para trazer, é para o reino de Deus. E para o reino de Deus a gente tem que dar o melhor, irmão. Né? Se a gente quiser ter um crescimento na dependência de Deus, né? Passando todo esse período de faculdade, a gente vai aprender no dia a dia. Né? Só que eu vou fazer 12 anos, mas 5 anos lá no Projeto Caleb, praticamente quase 20 anos de ministério, a gente não sabe nada. Mas tem gente que tem 1, 2 anos de conversão e acha que sabe mais do que o pastor, sabia? Esse pastor não sabe nada. Tá bom, irmão, vai lá, vai ralar. Vai ralar também na presença de Deus. Né? Então, olha como Deus coloca aqui a obediência. Né? Ele não cobra carregar sua cruz. Lógico que a gente tem que carregar, mas o que Deus espera de mim e você é um coração obediente. Porque se você não obedece o líder que Deus colocou na tua vida, você não vai obedecer a Deus. E tem gente que é rebelde, irmão. Você está falando, a pessoa, não. Eu falei a semana passada, né? Uma vez falei com uma pessoa, bravo comigo. Por quê? Por quê? Calma, vai bater em mim. Depois viu, falou, pastor, quando ouviu o conselho, falou, pastor, depois, lá na frente. Falou, eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem. Quem mais quer o bem da ovelha é o pastor. Quem mais quer o bem da igreja é o pastor. Né? Eu dou a minha vida, né? Se for necessário. Mas as pessoas pensam que nós somos inimigos. Não, nós somos amigos. Né? Nós somos amigos. Né? A igreja tem que ser um irmão amigo do outro. Né? Se você está sofrendo, eu tenho que sofrer, porque você faz parte do meu corpo. Eu não tenho que me alegrar porque o outro está sofrendo. Né? Pensa nisso, reflete nisso. Obedeça, né? Obedeça a isso. Essa frase é do Walt Mani, né? Autoridade espiritual, que ele fala que nós devemos dar para Deus a nossa obediência. E, finalizando, você tem que fazer a sua parte, né? De todo o coração, se você quiser ter um crescimento na dependência do Senhor. Fazer a sua parte na evangelização, como eu falei aqui. Né? Você pode, não sei evangelizar, não tem problema, a gente vai ter um dia para a gente estar ensinando aí os irmãos como você fazer.
eu tenho vergonha. Vai alguém mais maduro com você, você só dá o folheto, você só faz a anotação, não tem problema. Você vai aprender. Então, fazer a sua parte no reino de Deus, ajudar no ministério. O que é que eu posso fazer, irmão? O que é que eu posso fazer no dia que tiver o Marmitex aí? Ah, dá para fechar as marmitinhas. Vem, irmão. Vem, faz alguma coisa, né? Faz parte da grande comissão, né, de evangelizar e não da grande omissão. Então, é você se disponibilizar na presença do Senhor. Quem quer fazer parte, né, do evangelismo? Então, procura o irmão depois. A gente vai tirar um dia aí para a gente fazer esse treinamento. Fale de Jesus, continue falando. Fale a cada dia. Foi para isso que você foi chamado, para tirar as pessoas, né, do inferno, como embaixador de Cristo, para anunciar. E também fazer sua parte também na compaixão, se compadecer pelas pessoas, né? Como a gente falou, o dia da primícia, né? Trazer, a gente ficou meses aí sem conseguir fazer uma cesta, irmão. É uma vergonha. Eu estou com vergonha. Talvez a culpa é minha mesmo, porque eu sou muito chato comigo, né? Nesse sentido de ficar cobrando para que a pessoa dizime e oferte. Eu acho que é um privilégio dizimar e ofertar, né? Agora, por que eu deixei de ofertar trazer a minha oferta para a cesta? Eu mais ou menos sei por quê, mas isso aí fica para uma outra hora. Mas é um momento para que a igreja reflita, né? Compaixão é eu me colocar no lugar do outro, né? É eu sofrer com o outro. E eu me lembro de Davi na caverna de Adulão, né? E na caverna de Adulão, alguém que está na caverna é alguém que está em momento difícil. Está lá em 1 Samuel 22. Fala que quando Davi foi para a caverna, e tinha 400 pessoas com ele, e fala assim, que era um lugar onde as pessoas estavam em dificuldades, eram endividados, os descontentes, os incompreensivos, os que estavam passando dor em solidão. Eles iam se juntando a Davi. Eu imagino essa caverna, né? Já pensou? Uma caverna só com... Quem queria ir para essa igreja aqui? Uma igreja que só tinha pessoas endividadas, a gente quer ir para a igreja pamposa, né? Os descontentes, incompreensíveis, com dor, solidão e passando dificuldade. Tem gente na nossa igreja na caverna de Adulão, né? Tem gente na caverna de Adulão, passando lutas, dificuldades. E onde está a minha e a sua compaixão, né? Muitas vezes a gente pega a metralhadora do espírito, né? A pessoa já está na caverna de Adulão, está morrendo, já está em dificuldade, eu vou matar ainda mais, entendeu? Olha os 3 para mim, né? Se eu tenho esse, e os irmãos sabem, né? Uma filosofia de ministério minha é assim: se eu não puder abençoar, eu não amaldiçoo. Não amaldiçoo. Se eu não puder abençoar uma pessoa, jamais eu vou proferir uma palavra de maldição para ela. Então, se a pessoa já está em dificuldade, eu vou matar ainda mais. Tem pessoas na caverna de Adulão, irmãos. Tem pessoas passando tudo isso aqui, ó. E a gente tem que fazer a nossa parte. E se nós quisermos ter um ano novo, se nós quisermos um ano novo na dependência de Deus, nós temos que orar ao Senhor. Senhor, coloca no meu coração um coração de compaixão, de eu me colocar no lugar do outro, e não ser o juiz, porque com a mesma medida que eu medi, eu vou ser medido. Hoje tem gente na caverna de Adulão, mas amanhã pode ser você, pode ser eu, não é assim a vida? A vida da gente é assim, né? Quando eu tive um açougue lá em Recife, tinha um colega meu que ele levava um amigo dele que era empresário, que ele parava na frente da loja com o carro dele, ele nem descia para me cumprimentar. Ele era muito orgulhoso. Só que teve um período que ele quebrou. E uma vez eu passei, ele estava no ponto do ônibus. Ele tinha tantos bens que ele não andava de ônibus, ele estava no ônibus lá. E quando ele me viu, ele se escondeu. Mas eu fui ruim, né? Eu fui no encontro dele. Mas não fui para zombar dele, né? Eu falei, hoje ele está na caverna, né? De repente, naquela época, lá era eu. E eu fui lá, falei, ele ficou tão envergonhado. Ele falou, rapaz, os negócios não deu certo. Aí eu falei assim, o que você precisar de mim lá, do açougue, da avícola, pode ir lá. Ele ficou tão assim, emocionado. Falei, pode ir lá que eu estou... se você precisar, você pode pegar lá.
E ele não descia nem para me cumprimentar. Eu falei, amém, o problema é dele, eu vou fazer a minha parte. Né? Eu quero abençoar, eu não quero nunca amaldiçoar alguém ou ser instrumento para a maldição na vida de alguém. Então hoje é a pessoa que está na caverna, mas amanhã pode ser você, a vida da gente é assim. Então eu tenho que pedir a Deus um coração compadecido com aquele que está na caverna hoje. Que está na caverna de Adulão, né? Passando luta, passando privações muitas vezes material, mas também não só material, como passando na caverna da enfermidade, né? Passando outros problemas. Muitas vezes a pessoa está passando um problema de separação, na caverna da separação. Então tem muitas cavernas e a gente tem que pedir para Deus discernimento para que o Senhor nos mostre essas pessoas, para que a gente seja uma bênção na vida delas, né? Só estão passando tanta luta, né? E a gente ainda vai lá tentar matar essa pessoa, né? E se nós quisermos ter esse ano novo, irmão, um ano abençoado na presença de Deus, crescer nessa dependência, temos que orar ao Senhor, colocar uma vida de oração, orar pelas pessoas, trabalhar nessa dependência. E para você, né, você que está na caverna de Adulão, ou se você que está aqui está na caverna de Adulão, eu assisti um vídeo hoje assim de uma menina, acho que não sei se os irmãos já assistiram, e ela jovem, né, e ela tinha tentado suicídio, e ela disse que estava no hospital lá e o médico entrou com a plancheta na mão, aí falou para ela, moça, você é tão jovem, tão bonita, por que você tentou o suicídio? Ela falou, a vida é muito ruim para que eu continuasse a viver. Aí ele mostrou para ela um quadro com aquele os batimentos cardíacos, né? Ele vai em cima e desce lá embaixo. Aí ele falou, o que é isso aqui? Aí ela falou assim, esses são os meus batimentos cardíacos. Ele falou, não, aqui é a sua vida. Aí ele, como assim, doutor? Esses altos e baixos é a sua vida, é a nossa vida. Se nós não tivermos esses altos e baixos na vida, nós morremos, porque quando ele faz isso, né, o batimento cardíaco, quando ele para de dar os altos e baixos, você morre. E ela ficou assim assustada. Essa é a nossa vida. Os altos e baixos das nossas vidas, uma vez você está em cima, lembra daquele ditado que fala, né? Quando você estiver subindo, lembre-se de quem está descendo, porque quando você estiver descendo, esse alguém pode estar subindo. Então, esses altos de baixo faz parte da vida, né? E quando nós paramos de ter altos de baixo, morremos. Não estamos mais aqui. Aí ele saiu, e ela saiu, pegou lá o negócio que estava nela, e foi lá, e quando ela abre, tinha uma enfermeira na porta sentada, ela falou, cadê o médico? E a moça falou, seu médico ainda não passou. Aí ela falou, como assim? E aquele senhor que estava aqui com a plancheta, que estava conversando comigo? Então deve ter sido um enfermeiro. Ela falou, não, ninguém entrou no seu quarto, porque eu estava sentada na porta. Aí ela começou a chorar. Ela falou, eu fui visitada por Deus. Fui visitada por Deus. Então você que está na caverna, irmão, você pode, a caverna é lugar dos desprezados. Você pode ter sido desprezado pelas pessoas, você muitas vezes é desprezado, incompreensível, mas Deus, Ele visita você, amém? Como visitou aquela jovem, né? E ela mostra no programa lá a tatuagem que ela fez, né? Do batimento cardíaco. E ela colocou um nome em inglês, Remember, que significa não esqueça. E ela falou, nunca vou esquecer da visita de Deus. Porque na caverna a gente é largado, né? Davi foi largado por Saul, por todos os seus parentes, mas quando ele pega os parentes dele, os pais dele que leva para Moabe, aí ele fala assim para o rei de Moabe, cuida dos meus pais, eu vou voltar para a caverna, até a hora que Deus falar o que eu tenho que fazer. Na caverna, né, Deus visita você. Amém, irmãos? E você também que está na caverna, eu deixo para você Salmos 57:1, que diz assim, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, eu me refugio à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Amém? Podemos ser abandonados por todos, mas jamais seremos abandonados pelo Senhor. Remember, lembre, Jesus ama você. Vamos ficar de pé? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos ter um ano na Tua dependência,
orando mais, buscando mais a tua face, mais na tua comunhão, trabalhando na tua dependência, unidos num só propósito, como a tua palavra diz, né? Num só Senhor, num só batismo, num só propósito, que é glorificar o teu nome e avançar o reino de Deus aqui na terra. Senhor, nós queremos também, Senhor, ter um coração compassivo, Senhor. Nós queremos ser menos juiz e mais compaixão, né? Nos compadecer com o outro, principalmente quando é nosso irmão em Cristo, comprado pelo mesmo sangue. Tem que doer no nosso coração quando nós vemos um irmão na caverna, um irmão passando por lutas e provação, e nós não fazermos nada, e nós não nos compadecermos, e nós não orarmos, e nós não ligarmos, e nós não fazermos nada. Que cristianismo é esse, Senhor, que nós estamos vivendo? Se nós não nos compadecemos com aquele que está dos nossos lados, grudado na gente, a gente vai se compadecer com aquele que está lá fora. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, pecados como igreja, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Meu Deus, derrama da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Transforma os nossos corações. Nós não queremos ser religiosos apenas, ritualistas, Senhor. Se não for para fazer a tua vontade, se não for para fazer aquilo que está dentro do teu coração, meu Pai, para que serve então? Para que cristianismo é esse que nós estamos vivendo, Senhor? Meu Deus, tem misericórdia de nós, quebranta o nosso coração, dá-nos um coração contrito e quebrantado com a dor do nosso próximo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Meu Pai, visita aqueles que estão na caverna de Adulão agora, passando luta, Senhor, caverna de enfermidades. Meu Deus, visita eles, Pai. Pai, tem misericórdia, Senhor. Restaura a saúde, meu Deus. Visita eles que estão pedindo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia deles, meu Pai. Vai lá, Senhor, toca ali na estrutura, Senhor. Muda a realidade, meu Pai. Meu Pai, em nome de Jesus, enfermidades, Pai, pessoas que estão passando por problemas no seu relacionamento, casamentos desfeitos, está na caverna, Senhor, do desprezo da mulher, desprezo do marido. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite ele, na caverna o Senhor transforma, Senhor, essa realidade. Davi não ficou ali para sempre, Davi saiu dali, depois quem foi para a caverna foi Saul. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor tirou Davi da caverna, Senhor, e colocou ele sentado no trono, Senhor, porque ele não esqueceu do Senhor e viveu na tua dependência, meu Pai. Faz isso, meu Pai, na vida dessas pessoas. Que o teu amor grandioso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo de Deus seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer aqui no Jardim Moneira, mas com toda a igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana, e você pode fazer sua oração e o culto está encerrado.